Salve, salve, minha nação corintiana. Coringão aí contrata Lucas Veríssimo, tudo certinho entre Corinthians e Benfica. Dá um chapéu enorme no Flamengo, que é um grande concorrente aí no mercado, né? É o time que tem mais dinheiro na América do Sul. Então eles conseguem dar um chapéu enorme no Flamengo, um grande clube aí. Corinthians e Benfica que tem um grande relacionamento aí, que nem vai dizer o Jorge Nicola aí, vocês vão ver. Porque o Corinthians já cedeu o João Vitor, já cedeu o Pedrinho, entre outros ali. Muito boa relação entre Corinthians e Benfica. Então acaba favorecendo o Corinthians também, essa relação boa. Isso que é bom, né, rapaziada? Vende lá bastante pro Benfica, mas quando tem que trazer um jogador que está abaixo lá na Europa e um grande patamar aqui no Brasil, consegue aí ter essa boa relação e trazer o Lucas Veríssimo. E outra notícia boa é que Luan tá fora do Coringão. Tudo isso você acompanha agora no vídeo. Bora pro vídeo então, rapaziada. Mas antes de tudo, segue nossa página no Instagram, no Twitter e no Facebook, porque 1h da manhã, quando saiu a notícia que o Luan vazou do Corinthians, rescindiu o contrato, 1h da manhã, de domingo para segunda ali, 1h da manhã, saiu a notícia, eu já postei lá no Instagram, no Twitter, por quê? Porque a gente tá aqui só para manter vocês atualizados sempre, fechou? Bora pro vídeo agora, rapaziada. Muitas vezes nós não concordamos aqui com o discurso do Lucha, meio desencontrado, mas eu achei a coletiva dele muito coerente, tem que exaltar os pontos positivos, a equipe está se recuperando, pelo menos aquela fase de crise, de cobrança, aquilo passou mesmo. Não que o Corinthians esteja confortável no Brasileirão, você citou isso, mas já é um começo, um recomeço. É isso aí, é isso aí. Eu falei aqui antes de chamar a matéria, né? O empate fora de casa, você estando numa situação mais confortável na tabela, é válido, muito válido. Agora, o Corinthians, eu falei aqui, 2 pontos da zona de rebaixamento, mas aí você tem esse outro olhar do Vanderlei Luxemburgo, 5 jogos sem perder, 2 jogos sem sofrer gols, aí traz um pouco mais de tranquilidade para o time. Muito bem, a gente vai falar mais. A gente recebe uma informação do Chico Garcia agora de que Luan está acertado com o Grêmio. Ele que já tinha iniciado uma conversa com o Corinthians para abrir mão dos salários, para poder rescindir o contrato. Ele acaba, segundo o Chico Garcia, de finalizar aí os detalhes para voltar ao Grêmio. Ele saiu do time gaúcho em 2019, foi o Rei da América em 2017, ganhou a Copa do Brasil em 2016. Ele jogou 288 jogos pelo Grêmio, foram 78 gols. Luan voltando para onde ele foi feliz. Ô, Loirão, é muito simples. Se tinha um time para, de repente, recuperar o futebol do Luan, esse time é o Grêmio. Isso é fato. Acho que vai ser bom pro Grêmio, vai ser muito melhor pro Luan. Só para fazer aqui uma analogia, uma comparação. A volta do Lucas Lima, por exemplo, pro Santos. O Lucas Lima estava muito tempo sem jogar, hoje é um jogador importante, está constantemente jogando como titular. A gente pode aqui discutir desempenho, né? Jogar bem ou jogar mal. Citei agora aqui no jogo contra o Botafogo, ele fez uma partida interessante. Eu acho que a oportunidade que o Luan tem, ou, de repente, é a volta dele para o Grêmio, recuperar o futebol que ele tem, né? Não pode ter esquecido de jogar futebol. Tomara que ele consiga se recuperar. E vale lembrar que o Luan não teve só uma chance de ouro no Corinthians, também no Santos, foi emprestado, não apareceu por lá. Agora, talvez seja uma última possibilidade para o Luan. O Renato Gaúcho abraçou o jogador, fez questão dessa volta, se empenhou para que esse acordo fosse costurado. O Grêmio mostrava um pouco de cautela, de parcimônia, mas acabou cedendo. E o Luan, a qualquer momento, deve ser anunciado pelo Grêmio outra vez. Agora, falando em outra vez, com a Lili Nascimento trazendo aquelas notícias assim quentes, né? Denúncias, casos graves. Agora só boas notícias. O time não perde. Gente que a torcida não quer vai embora. Gente que a torcida quer tá chegando. Só tem notícia boa, não é, Lili? As coisas funcionando, né, Bruno? Um beijo pra você, a Mari, ao Marra, ao fã de esporte. Apesar desse empate amargo com o Bahia, né? Mas o torcedor corintiano só consegue pensar no jogo de amanhã contra o São Paulo na Neoquímica Arena. E como não tem graça se eu chego só com boas notícias, vem essa dúvida aí se o Matias Rojas irá ou não jogar amanhã. Ele sofreu um trauma no pé esquerdo na partida contra o Bahia, precisou ser substituído, passou por exames no domingo e o departamento médico ainda não se pronunciou. Muito provavelmente o Luxemburgo vai guardar essa informação até 1 hora antes da partida para fazer aquele mistério também para o adversário. Mas é uma situação que preocupa muito o torcedor, até porque em situações, né, de trauma no pé, trauma no tornozelo, geralmente o jogador demora alguns dias para retornar ao campo. Veremos aí a situação
do Matias Rojas. Em relação ao Gabriel Moscardo, ele não joga. A expectativa aí é que ele fique durante esses dias aí se recuperando da cirurgia de apendicite, que retorne para o jogo da volta contra o São Paulo. Se der tempo, até volta um jogo antes, tem a partida contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, mas o departamento médico aí aguardando que ele retorne o quanto antes, né? Se tornou titular e fez muita falta no sábado lá na Arena Fonte Nova. Em relação ao Pedro, teve aquele trauma no quadril na disputa aí da Sul-Americana, né, na repescagem. A gente aguarda para saber também se ele retorna para a partida de amanhã. Que o Corinthians quer construir um placar favorável na Neoquímica Arena, manter aquele tabu de nunca ter perdido para o São Paulo em casa e também pelo seguinte motivo. No intervalo do jogo de ida e volta, tem Campeonato Brasileiro e tem jogo de ida e volta da Sul-Americana. A depender do placar de amanhã, o Luxemburgo pode usar alguns titulares também para a disputa da Sul-Americana. Então, portanto, é isso. Foco, objetivo total em conseguir construir um placar amanhã com a presença da torcida. E o Luxemburgo falou sobre este jogo importantíssimo. Vamos assistir. Nós estamos preparados para jogar um jogo decisivo. É importante ressaltar que o primeiro jogo é na nossa casa e a torcida é fundamental se envolver plenamente com a nossa equipe. É um outro momento nosso com a relação com o nosso torcedor, das coisas que nós estamos começando a avançar. Então a gente conta bastante com esse nosso torcedor agora nesse próximo jogo decisivo. E os nossos jogadores estão preparados para jogar um jogo de decisão. Sabe que decisão é diferente, a banda toca diferente. Então eu estou bastante feliz com eles, né? É isso, então ele pode ter certeza que a torcida estará lá para incentivar. Antes de devolver para vocês, só uma atualização sobre o zagueiro Lucas Veríssimo, tá? Lá em meados de abril, ele tinha sido oferecido para o Corinthians para ser um reforço nessa janela de transferências. O Corinthians se interessou por ele, mas queria um empréstimo, o Benfica queria a compra. Como não entraram em acordo, aí o Corinthians desistiu da contratação do Lucas Veríssimo, que agora o Corinthians voltou atrás. Por quê? Porque o Benfica aceitou o empréstimo do jogador. Então, liberar até junho de 2024 por empréstimo, valor de mais ou menos 5 milhões de reais aí por este empréstimo. O Corinthians está em negociação, já se conversaram. O Lucas Veríssimo demonstrou muito interesse em vestir a camisa alvinegra, portanto, nos próximos dias aí, quem sabe, ele deva ser anunciado como segundo reforço nessa janela. O primeiro foi o Matias Rojas. Então é isso, né? Em definição sobre se o Gil fica ou não para a próxima temporada, Bruno Mendes ainda não avisou se vai renovar ou não, ainda aguarda um convite de algum clube europeu. Se não acontecer, ele fica no Corinthians, mas para se precaver, o clube decidiu então ir atrás de Lucas Veríssimo. Deve ser sim o próximo nome anunciado no Corinthians. É claro que não joga amanhã, a cabeça do torcedor está nessa disputa aí contra o São Paulo, meus amigos. Já que falei sobre o Flamengo com notícia ruim, quero falar sobre notícia boa do Corinthians. Timão acertou nas últimas horas a chegada de Lucas Veríssimo, zagueiro que foi revelado no Santos e que pertence ao Benfica. Importante, o Corinthians acaba de aplicar um enorme chapéu no Flamengo. O rubro-negro tentava a contratação do jogador e acabou perdendo a operação para o Corinthians. Vene Casagrande chegou a dizer que o Flamengo perdeu o negócio porque o Corinthians se comprometeu a pegar o jogador por empréstimo com obrigação de compra. A ideia do Flamengo era pegar o jogador apenas com empréstimo com opção de compra. Tanto o staff do jogador quanto o Corinthians asseguram que não há obrigação de compra da parte do Corinthians. Foi feito um período de empréstimo de uma temporada, com pagamento de 1 milhão de euros. Se o Corinthians quiser comprá-lo, no fim do período de empréstimo vai ter de procurar o Benfica para chegar a um acordo. Então, sim, enorme chapéu do Corinthians no Flamengo, clube mais popular do país, que tem brigado por todos os títulos, acabou perdendo uma disputa para o Corinthians, que vive fase difícil, não só dentro de campo como fora, time que não consegue títulos, ainda não foi campeão na era do William Monteiro Alves, um Corinthians que tem sofrido com pagamentos de contas, com punições, enfim, mas a opção, não só do Veríssimo, como do Benfica, foi de fechar negócio com o Timão. Vale a lembrança de que Corinthians e Benfica têm uma boa relação por conta de negócios recentes do Pedrinho, do João Vitor, entre outras. Agora é questão de agenda para que o Veríssimo embarque para São Paulo, passe por exames médicos e seja anunciado baita reforço. Corinthians com apenas 2 contratações, mas 2 contratações muito interessantes, o Matias Rojas e agora Lucas Veríssimo. E aí, minha nação, viu só? Luan caiu fora, Lucas Veríssimo tá vindo.
A tia Roja já veio, já fez sua estreia jogando muito. E aí, nação, só notícia boa? O que tá acontecendo no Corinthians? O Corinthians que vinha perdendo, não vinha ganhando com o Luxemburgo. De repente engatou ali 3, 4 vitórias seguidas. E aí, Coringão, agora tá contratando aí Lucas Veríssimo, Matias Rojas. Agora vai ver se tenta contratar um lateral esquerdo aí no lugar do Fábio Santos, que tá para se aposentar no final do ano dessa temporada. Vai tentar um volante aí também, mas que não vai virar prioridade porque achou o Moscardo. Moscardo aí que acabou sentindo aí também a cirurgia que fez, obviamente, né, de apendicite aí que ele teve que remover, que ele tava com dores, né, inflamação, alguma coisa assim. Então o Corinthians vai perder ele por algumas semanas aí, praticamente um mês mais ou menos, mas dá para recuperar pro jogo da volta aí, muito importante. Mas obviamente que o Corinthians precisa de um reserva, né, rapaziada, no lugar dele, ó, quem sabe até um titular aí. Então o Corinthians precisa contratar sim para uma volância também, mas vamos ver isso se acontece durante. Se você quer acompanhar as notícias do Coringão, é só seguir nessa página no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente mantenha 100% atualizada, tá certo, rapaziada? Só para deixar vocês sempre muito bem informados do que rolar dentro e fora do nosso Coringão. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e vai Corinthians!